Tomás, qual os recursos você acha que podem melhorar a FATEC em geral? Um dos recursos que pode ajudar a FATEC seria, por exemplo, uma das falas do professor, que seria retomar, né, o convênio com as empresas externamente, coisa que nós já fizemos. Isso seria um recurso financeiro, porque fazem 4 anos que nós não recebemos mais nenhum auxílio de nenhuma empresa dentro da nossa instituição. Então, por exemplo, a parte de equipamentos, todas elas foram conquistadas até 2011, 2012. Nada, nós não conseguimos mais nada. Então, um dos recursos mais importantes seria estabelecer o quê? O convênio entre a escola e a empresa. Isso, para mim, seria uma coisa vital para o bom andamento da FATEC. Bem, a segunda pergunta direcionada ao professor Álvaro. Hoje, muitos alunos, a maior parte logística, trabalham em regime de tempo, em regime de turno, impossibilitando estarem presentes em todas as aulas do período matriculado. Há algum projeto visando atender essa demanda de alunos, visto que o mercado logístico está fortemente ligado ao regime de horário? Esse é um problema regimental, primeiro. Nós temos um horário a cumprir e o aluno deve se submeter a esse horário. Esse problema de turno a gente tem também na outra muito forte, e a gente tem lá o pessoal que trabalha no Porto de Santos, que a maioria trabalha em turno, né? A gente consegue algumas vezes fazer algum trabalho, alguma coisa com esses alunos que minimize o problema, mas é muito difícil resolver isso. Teria que fazer um trabalho muito grande, porque a gente tem que invadir outros horários, né? Quem está no futuro, está trabalhando no futuro, teria que ter a possibilidade de fazer essas aulas em outro período, ou uma coisa tranquila. Eu não sei se a escola tem condições de fazer isso. Eu acho muito difícil, né, que o Centro Paula Souza permita, porque regimentalmente não é possível. Então, eu acho bastante difícil. O que dá sempre é a gente tentar resolver da melhor maneira possível, né, dentro daquele período que o aluno tem para se formar, que ele estique um pouco até os 3 anos, para ele conseguir fazer o curso inteiro. Essa é a alternativa que a gente tem. Pelo visto, a gente não tem nem mais a condição de fazer transferência com esse período da tarde desaparecendo na maioria das FATECs por ordem do Centro Paula Souza, e a gente não tem mais nem como fazer transferência de horário ou colocar o aluno no horário. Essa é uma coisa difícil. Muito obrigado. A próxima pergunta é para o professor Jarbas. Não o conheço. Como posso saber que o senhor é confiável? Qual é a pergunta? Então, eu acredito que essa pergunta veio nos candidatos. Mas, inicialmente, eu posso responder que, perguntando à minha mãe, a resposta também não seria outra, né? A minha experiência na FATEC Mauá é de 15 anos, estou aqui desde 2002. Posso dizer que desde o primeiro bloco colocado no prédio ao lado. Nesses 15 anos, com a disciplina de pesquisa operacional, trabalhando em 2 cursos de logística e informática, os quais fui primeiro coordenador e tive a honra de implantá-los na unidade, não tenho no meu histórico uma advertência que seja uma citação no diário oficial que não seja no legislativo, no judiciário nenhuma. Então acredito que esse seja um grande voto de confiança. Tenho o conhecimento da casa pelo histórico, a visão docente, sempre buscando, desde a minha primeira graduação na tecnologia, entender quem é o meu público, não me distanciando da sala de aula. Então, sempre que possível, uma gestão passando pelos corredores, conhecendo quem é o nosso público,
Uma pergunta sobre se sou confiável. Nós temos mais de uma dezena de professores presentes nesse instante. Pergunte ao lado. Pergunte. Nossos colegas de trabalho. Procurem informações por outros, né? Talvez perguntando à minha mãe, a resposta já seja conhecida, né? Mas procurem saber. Tenho a entregar a vocês esse plano de gestão que foi posto sobre cada carteira, disponível também na biblioteca para consulta, no e-mail disponibilizado pela Comissão Local Eleitoral. E esse voto, essa pergunta sobre a confiança, eu retribuo pedindo semana que vem, da parte de quem fez a pergunta e de toda a comunidade acadêmica, um voto de confiança. Me deem 4 anos para que eu possa responder essa pergunta. Então, muito obrigado. E próxima pergunta para o professor Melo. Só um parênteses. Algumas das perguntas estão vindo identificadas a quem deve ser direcionada. Outras não. Então, quando a pergunta está direcionada, eu estou direcionando ao professor correto. As que não estão identificadas, eu estou enviando ao professor que não tem uma pergunta ainda direcionada. Certo? Então, agora, ao professor Melo. O senhor está na direção da FATEC há algum tempo. Que não conseguiu fazer até o momento. Como pretende fazer agora? Bom, eu estou completando 4 anos na direção da FATEC. Que não consegui fazer até o momento algumas mudanças regimentais que nós precisamos para viabilizar a gestão da FATEC de um modo melhor. Vou dar um exemplo. O mandato de coordenador dura 2 anos apenas. É muito pouco, né? É muito pouco, é muito transitório. Deveria durar 4 anos, né? Para coincidir com o mandato de diretor. Eu não tive um mandato até agora. O que eu estou exercendo é um mandato tampão, um mandato provisório. No final de 2013, a FATEC Mauá passou por uma crise de gestão, uma crise administrativa severa, que resultou na saída da direção, né, na mudança de direção, na vinda de um interventor para cá, que ficou uns 2 meses, e desde então nós estamos dentro de um mandato pro tempore, né, completando 4 anos. Não tenho um mandato ainda. Por não ter tido um mandato, não conseguimos fazer algumas coisas para as quais a questão política é imprescindível. Outra coisa que nós não conseguimos fazer ainda é permitir ou obrigar que nós não percamos professores, porque nós perdemos professores para o EAD. Essa debandada atrapalhou bastante, porque nós temos que contratar novos professores e agora nós vamos deixar de ter o EAD. Não sei como é que vai ficar, né? Então, há questões desse nível, o nível da central, da CESU, nós nos reportamos à CESU, a Central do Ensino Superior. Então, há algumas questões na CESU que são importantes para as FATECs e que precisam ser reformuladas. Isso nós não conseguimos ainda, mas está bem em andamento. Por exemplo, a questão da regionalização, nós agora estamos subdivididos em regionais, nós somos da Regional 6, que é a BCD e Baixada, né? E através dessa regional, nós reivindicamos e colocamos as nossas necessidades frequentemente para a CESU, mas a mudança que a gente precisa não acontece com a rapidez que a gente precisa também. Ok, obrigado. Próxima pergunta ao professor Nelson. A despeito da maioria das propostas por todos apresentadas, muita coisa poderá não acontecer porque a decisão será politicamente centralizada no Centro Paula Souza. Como manter um bom relacionamento com o Centro sem abrir mão da autonomia da FATEC Mauá? Quem fez essa pergunta, eu gostaria de dar os parabéns. Uma pergunta muito inteligente, né? Bom, obviamente que nós estamos sob um regimento, né? Um regimento interno, regimento da FATEC, do Centro Paula Souza, ok? Mas uma coisa, inclusive, que foi até colocada aqui pelos professores, é extremamente interessante que nós pratiquemos. Estarmos no pé do centro, né? E se você não aparecer, se você não se mostrar, o centro não vai te enxergar.
Então você pode ter um bom relacionamento, olha, eu conheço fulano, conheço, ok, mas você já foi lá, você já conversou, você já estruturou, você já mostrou a sua necessidade, né? Que cada FATEC, ela tem uma necessidade diferente, né? Por exemplo, como eu falei, eu sou do município, então eu sei o que esse município passou, né? Eu estou com 52 anos, nos últimos 45 anos pelo menos, eu estudei aqui no Antônio Prado Júnior, então eu sei a necessidade do município, eu sei o que o aluno precisa. Então, eu vou ter que fazer o que politicamente falando? Eu vou ter que estar sempre no centro. O diretor, como já foi mencionado aqui, abro aspas que já foi mencionado, pode ficar sentado aqui. O diretor tem que estar sempre buscando as estruturas, buscando os recursos. Então, dentro desse contexto geral, a política se faz mostrando as necessidades, mostrando aquilo que você precisa, mostrando e aí deixando claro também o seguinte, o processo de comunicação. Porque muitas vezes o que acontece, né? Acontece um evento, ou não é liberado um processo, e ninguém fica sabendo, e o negócio fica esquecido. Então nós temos que ter uma comunicação aberta com os nossos pares. Nós temos, por exemplo, dentro da instituição, 4 cursos, 4 coordenadores. A direção, ela tem que ser muito transparente nesse contexto. Se um coordenador A me mandou uma necessidade e eu não consegui atender essa necessidade, por que eu não consegui? Mas não é de boca, olha, está tudo aqui, está tudo estruturado, foi mandado o projeto aqui, tal. Outra coisa como foi exemplificado, ó, foi aprovado, a verba está aqui, mas ainda não foi liberada. Então você tem que mostrar efetivamente o que acontece. E senão, fica aquele dito popular, né? Disse-me disse. Então a comunicação ela tem que ser muito transparente. E é aí que o processo funciona. Né? Ah, mas você não conseguiu fazer. Ok, eu não consegui fazer. Por quê? Porque ainda não foi liberado, infelizmente. Ok, próxima pergunta, professor Donizete. Como o senhor pretende se relacionar com a administração central do Centro Paulo Souza? Bem, vamos começar por um problema. Eu falei das poltronas do Cinemark. Toda a rede de cinema, ela tem que fazer trocas do mobiliário. Então, em algum momento tem descarte, só que o descarte dele permite que a gente utilize aquele descarte aqui na escola. É fácil de entender. Na administração central, se você não conversar com as pessoas, não tiver ótimo relacionamento, não aparecer lá para conhecer o professor Tosi, se você não aparecer lá para conhecer o professor André, se você não for lá para conhecer a professora Laura Laganá, se você não for lá para conhecer a professora Clara, se você não for lá para conhecer os projetos da FAT, não conversar com o presidente da FAT, se você não for lá para se relacionar, você não vai atingir o objetivo. Existem colegas servidores aqui da unidade que eles por livre e espontânea vontade, se deslocam à administração central. Se a gente tiver um apagão aqui, tem gente que tem amor por essa função, por essa tarefa, e vai lá. A administração central é tudo para resolver os nossos problemas. O bom relacionamento significa conversar com eles. O bom relacionamento significa interagir com eles. Só que dentro da instituição nós temos 2, 3 peças, 3 profissionais que já conhecem a administração central, que já se relacionam, que sabem como fazer funcionar. Tem gente aqui que sabe fazer funcionar essa unidade. Tem gente que está sentado na cadeira aqui e trabalha até 1h da manhã. E ninguém viu a pessoa trabalhando até 1h da manhã. Tem gente aqui na unidade que faz essa interlocução muito bem com a administração central. Só que se você não se relacionar, se você não for lá pedir, se você tem um problema, você tem que aparecer, falar com o Tosi, falar, olha, é o seguinte, não dá para ficar com o banheiro quebrado, não dá para ficar com o portão quebrado, não dá para ficar com janelas para cair na cabeça de alguém lá embaixo. Não é culpa, às vezes, da pessoa, às vezes é o relacionamento que você tem que construir com a administração central. Se você não falar para o Tosi quais os problemas que a gente tem aqui, não vai resolver nunca. Se a gente tem 24 salas à tarde, nós só ocupamos 2. A gente tem que oferecer cursos para a comunidade, tem que ir lá e pedir. A gente tem problemas aqui, a gente não oferece cópias para os alunos, a gente obriga o aluno a sair daqui e sair e correr risco e ir para o centro. Tem que achar uma alternativa. A gente tem uma alternativa. Não tem cabimento o professor precisar fazer uma impressão e ficar se submetendo a mandar um arquivo e ir lá. Tem coisas que são urgentes. O aluno precisa receber uma atenção diferenciada e essa atenção diferenciada corre e é possível
centro nos ajude. Pedir, todo mundo pede, só que o centro não tem uma única FATEC. Então a gente sabe muito bem que tem FATECs aí que conseguem todas as coisas. A FATEC São Caetano consegue coisas. Não tem uma sala lá sem ar-condicionado e sem equipamentos multimídia. E a FATEC Zona Leste também. Tá, obrigado. Próxima pergunta, o professor Tomás. Bom, Tomás. Você pretende Tomás também, o Nelson. Como pretende divulgar a FATEC para a comunidade? Muito bem. Então, uma das coisas que eu já tenho feito, junto com uma outra instituição que eu trabalho, são as visitas regulares. Então, semana passada mesmo nós estivemos numa comunidade na Zona Leste, junto com essa instituição, divulgamos o nosso trabalho. Nós levamos os nossos professores até as comunidades. Eu não posso dizer que eu não ia falar sobre física para eles, mas nós levamos os médicos, nós levamos os farmacêuticos, nós levamos profissionais da área de informática, e esses profissionais falaram sobre o que é a instituição, o que a instituição oferece, e o que nós podemos fazer. Então esse é um caminho. E como fazer esse caminho? Não adianta você chegar aqui, eu vou até a comunidade. Você precisa ter alguém responsável pela comunidade, para que você possa expor e levar tudo aquilo que você traz, e trazer a comunidade para dentro da sala de aula. Como se traz a comunidade para dentro da escola, como se mostra a FATEC de Mauá para essa comunidade de toda que nos cerca aqui. Primeiro, uma das coisas que nós conseguimos na outra instituição são ônibus. E não foi uma vez só, não. Foi como o professor Luizete falou, nós somos lá uma, hoje não tem. Nós somos duas, hoje não tem. Nós somos três, hoje não tem. Na quarta vez o cara se encheu da minha cara e me deu ônibus. Da quinta vez, eu fui lá, ele já me conhecia, o ônibus já está à sua disposição. Então o que nós temos que fazer? Então não adianta você chegar e falar, eu vou. Alguma coisa que a gente não tem visto aqui. Aí eu fui uma vez, não adianta uma vez. A gente tem que bater na porta, bater na porta, bater na porta, bater na porta, até a porta se abrir. Senão essa porta não vai ser nossa. Então essa é uma das divulgações. É o trabalho boca a boca, é o trabalho que nós estamos fazendo, é o trabalho do aluno. Para mim, a peça mais importante aqui são os alunos e os professores. Não existe uma escola que cresce com alunos mal formados. O que leva para a comunidade, que traz a comunidade para dentro da escola, é a boa formação, são os bons professores. Os bons professores nós já temos. O que nós precisamos é fazer com que esses nossos alunos também divulguem a nossa escola como uma forma. Isso para mim é o papel mais importante, é a comunicação. Não existe uma outra comunicação. A comunicação de mídia, a comunicação, isso tudo é momentâneo. Então nós precisamos uma coisa muito mais efetiva, uma coisa mais forte, mais firme. Então como se mostra isso? Bons professores em sala de aula, bons alunos, boa formação. Isso para mim é o papel mais importante. Obrigado. Próxima pergunta para o professor Malva. Caso li, qual será a sua postura adotada em relação aos professores concursados que abusam desta condição, por faltar frequentemente, abusar das autoridades com alunos? Bom, em relação à falta de professores, está previsto no nosso regimento e está previsto agora, no começo desse ano, saiu o novo regimento para os funcionários públicos que também aborda as FATECs de uma maneira geral. O professor tem que cumprir sua obrigação. O mínimo que ele pode fazer é chegar aqui no horário da sua aula e ir embora. Esse professor já é ruim. Chega aqui, dá sua aula, vai embora, chega 5 minutos antes, vai embora 5 minutos depois, e já não faz o que tem que fazer na FATEC. Isso qualquer escola tudo bem. Aqui não. Isso está mostrando que ele não presta assistência aos alunos, está mostrando que ele não interage com os alunos, que ele está vindo aqui por obrigação, para pegar e sair daqui com dinheiro para pagar a conta de luz. Isso já não interessa. Então, faltou, pior ainda. Faltou, ele tem que ser punido e acabar. Agora, em relação a excesso de autoridade do professor em sala de aula, essa é a transição que eu comentei ali quando fiz a pergunta do professor. Hoje nós estamos aqui, os professores
têm que ter consciência que vocês são um público muito diferenciado do que eram há 5 anos atrás. Certo? Reter a atenção de vocês hoje é uma tarefa muito difícil. Né? Vocês, 15 minutos é o tempo que vocês conseguem ficar prestando atenção numa aula. Tem professor que foi treinado, que foi atrás de saber como trabalhar, como conviver com isso. Tem professor que não está mais afim de conviver com isso. Né? Então esse professor, quando ele percebe que ele perdeu a sala de aula, ele começa a agir de maneira autoritária. Eu sou contra autoritarismo. Por princípio, eu sou contra o autoritarismo. Eu sou a favor do diálogo, do consenso. O professor autoritário hoje não tem mais lugar. É um professor jurássico, como eu digo. Ele pensa numa cabeça de 1700. Nós estamos em 2000 e tralalá. Né? Então esse professor primeiro, que fala, o professor que vem aqui cumprir tabela, e o professor que trata mal o aluno, que se coloca numa posição superior ao aluno, desculpa, mas esses deveriam pedir para ir para casa e deixar a gente trabalhar. A sua pergunta ao professor Jarbas. Frente ao cenário político-econômico nada promissor, quais as suas perspectivas para a abertura dos novos cursos? Agradeço a pergunta. Né? E no nosso plano de gestão apresentado, temos a proposta de uma pesquisa regional para identificarmos a vocação da nossa região. Alguns cursos aqui já implantados, eles possuem essa característica da regionalidade e tal qual já citado pelo diretor atual, professor Melo, uma vez que o trabalho agora é feito com a FATECS, dada essa divisão regional, essa pesquisa fica mais fortalecida, para que haja essa identificação de quais são os cursos prioritários na nossa unidade. Então há sim uma intenção de proposta de novos cursos. Nós já pensamos, inclusive, em alguns outros, se desde o início nós temos o curso, por exemplo, Informática para Negócios, que chegou a 13 FATECs, e hoje apenas 4 permanecem com essa. Nós já passamos por 2 renovações de reconhecimento desse curso pelo Conselho Estadual de Educação, e nas 2 ocasiões, os especialistas que o reconheceram já determinaram que esse curso ele tende a ser remodelado. Então é pelo menos um curso que nós temos em casa que pode ser transformado em outros 2, abrindo tanto a oportunidade docente quanto a captação de ingressantes, a procura pelos alunos em outros 2 cursos com uma inovação. Outra inquietação que é trazida externa é que nossos cursos eles param no tempo. Então há uma matriz curricular, e notem que o termo matriz ele até já é recente. Se vocês encontrarem alguém que o chame de grade, é tal qual o professor Álvaro citou, é um professor que parou no tempo, não se atualiza, né? Então a nossa matriz curricular, uma vez implantada, ela não passa constantemente por atualização. Ontem um professor de logística me passou que o curso está em remodelação. Então essa proposta de trazer novos cursos é um compromisso firmado para esses próximos 4 anos. Eu agradeço a pergunta. Muito obrigado. Próxima pergunta para o professor Melo. Os pedidos para que sejam feitas as coisas necessárias na FATEC Mauá são feitos, refeitos e refeitos. Mas eu gostaria de saber se não há nenhum meio para que seja feita a manutenção de um simples ventilador. Sabemos que há salas que não há um ventilador sequer funcionando. Nós temos uma verba muito reduzida para as nossas despesas mensais. E tudo que nós fazemos tem que ser dentro dessa verba. Na medida do possível, gradativamente, todas as salas vão sendo beneficiadas e todos os problemas vão sendo corrigidos. Mas a nossa verba é pequena para isso. Eu, quando falo isso, não é uma posição de resignação, é de realidade. Nós somos uma empresa média, mas de alta complexidade. Nós temos mais de 80 professores, mais de 20 alunos, mais de 20 funcionários, mais de 1.500 professores. É uma complexidade suficiente para sempre termos uma fila de espera para resolver problemas. Uma fila de problemas a serem resolvidos.
penso eu que nós temos que nos concentrar e dar uma prioridade para a formação dos alunos. Eu sempre costumo dizer para os alunos assim: nós temos um diploma que tem peso de mercado e que abre portas do mercado de trabalho. Por favor, mantenham esse diploma deste modo. Esta é a nossa grande prioridade. É claro que problemas de infraestrutura nós sempre vamos ter, né? E sempre vamos estar atrás de resolvê-los. Esse é o nosso dia a dia. Esse é o dia a dia de qualquer um que estivesse na direção da FATEC Mauá. Foi assim antes e vai ser depois da minha gestão. Eu gostaria que vocês entendessem a complexidade que é a FATEC Mauá. A FATEC Mauá não é uma instituição simples, né? Com condições simples de resolver os seus problemas. Não é assim. Nós somos quase 70 FATECs, quase 220 ETECs, né? Ir bater a porta do departamento X ou Y ou Z é romântico, né? Fica parecendo que nós estamos ao lado da torre do castelo, que é só bater na torre e a Rapunzel vai aparecer. Não é assim, né? Não é assim que as coisas funcionam. E eu tenho certeza que vocês sabem que não é assim. Mas, ok, vamos à próxima pergunta para o professor Nelson. Em relação à evasão, qual será a sua linha de trabalho? Quem fez essa pergunta também é outra excelente pergunta, porque nós temos um problema gravíssimo com a evasão, né? Inclusive, recentemente, há cerca de uns 2 meses aproximadamente, eu participei de uma reunião na FATEC São Caetano, o professor Melo estava presente, inclusive, o professor Tosi esteve lá. E eu penso da seguinte forma: o maior problema nosso da evasão, primeiro que ele acontece logo nos 2 primeiros semestres, né, primeiro e segundo semestre, e o segundo é o seguinte: nós precisamos acolher esse aluno que está chegando. Por quê? Porque infelizmente ele vem despreparado das escolas estaduais, ou mesmo até de escolas particulares da FATEC, tá? Ele vem com uma carga de conhecimento muito baixa, e pelo fato de nós termos dentro da FATEC um nível de qualidade muito bom, né, principalmente as matérias básicas aí, né, e sabemos que essa defasagem vem principalmente no português e na matemática, eu penso que nós já devíamos preparar, se já não estamos sendo preparados aqui na instituição, né, programas de melhoria, programas de reforço para esses alunos. Só que assim, você não pode obrigar o aluno a fazer, você tem que mostrar a necessidade para esse aluno, tá? Porque esse aluno lá na frente, ele vai se formar, né? Ele chega e se forma. E o que vai acontecer depois da formatura? Na formatura é lindo e maravilhoso, né? As menininhas estão de longo, os caras até cortam o cabelo e tomam banho para ir para a festa, né? Mas e depois? Você pegou o diploma, e aí? Então, se nós não ampararmos esse aluno desde o primeiro semestre, né? Trazermos esse aluno para nós, olha, nós estamos identificando que você tem essas possíveis deficiências. Isso aqui vai te prejudicar na disciplina A, B, C e D. Estamos oferecendo a você a oportunidade de melhoria do seu conhecimento para você ter uma maior facilidade nesse processo. Agora, a questão é, né, temos professores para isso? Temos sim. Temos verba para isso? Talvez tenhamos que negociar. O que tem que ter efetivamente é a vontade para fazer com que o aluno se mantenha dentro da instituição. Isso é o mais importante. Aquilo que o professor Álvaro comentou, né, o professor que vem aqui, né, simplesmente dá a sua aula e vai embora, desculpa, não é assim. Nós temos que ter professores dedicados ao aluno. Ah, mas eu vou trabalhar de graça? É aquilo que eu falei. Se eu não acreditar na educação, o dia que eu parar de acreditar na educação, eu penduro meu boné, vou fazer minha consultoria, porque eu tenho uma microempresa, vou fazer minha consultoria que eu vou ganhar mais dinheiro. Só que enquanto eu acreditar, eu vou ser aquele cara chato que se preocupa com a educação e quer ver o aluno mais pra frente. Bem, a próxima pergunta ao professor Donizete. Explique